Mosteiro de São Vicente de Fora. Hoje será o dia, né? Nós vamos visitar a Capela de São Vicente, que é a igreja deles, e o Mosteiro de São Vicente de Fora, lugar magnífico. Está localizado aí no bairro histórico de São Vicente, em Lisboa, Portugal. O local tem uma construção belíssima. Essa construção, ela iniciou em 1582, no estilo maneirista, e teve, né, como arquitetos Juan de Herrera e Filippo Terzi. E sua inauguração foi no ano de 1629. Tanto a construção dessa capela, nós estamos vendo nesse momento, como a construção do mosteiro. Como patrimônio português, esse magnífico local está classificado como um monumento nacional desde 1910. E nesta igreja é possível identificar a presença do estilo gótico e do estilo barroco. Os primeiros proprietários, os proprietários iniciais destes locais, foi a Ordem dos Cônegos Regrantes de Santo Agostinho, com a função inicial de ser um mosteiro masculino. Atualmente, a propriedade é do Estado português e tem a função de ser um panteão, um paço, né, episcopal, e também essa igreja paroquial, que é voltada ao catolicismo e pertencente aí à diocese do Patriarcado de Lisboa. Em 1582, né, o rei Dom Afonso Henriques, ele havia mandado construir um primitivo templo, também sob a invocação de São Vicente. Esse santo, né, foi proclamado padroeiro de Lisboa em 1173, quando as suas relíquias, né, foram transferidas do Algarve para uma igreja fora das muralhas da cidade. E esse nome, né, São Vicente de Fora, foi assim denominado por ter sido construída fora das muralhas até então, que haviam sido construídas para proteção. Podemos dizer, né, que essa construção em si, ela somente iniciou em 1590, pela mão do arquiteto e engenheiro Filippo Terzi, que nasceu em 1520 e morreu em 1597, segundo um desenho do arquiteto espanhol Juan de Herrera, que nasceu em 1530 e faleceu em 1597 também. Outro destaque, né, outra figura importante na obra de São Vicente de Fora é, sem dúvida, o arquiteto português Baltazar Álvares. Este último, né, leva consigo uma aprendizagem erudita do maneirismo romano, adquirida através do seu tio e arquiteto e engenheiro português, que era o Afonso Álvares, falecido no ano de 1580. Com isso, né, nasceu assim um novo estilo arquitetônico em Portugal, que viria a servir como modelo nas construções religiosas seguintes. Esta obra foi concluída no ano de 1627.
pode ser visto, né, logo na entrada do mosteiro, ele contém peças de azulejaria barroca com mais de 100 mil azulejos deste período. E será também visto ao longo da parte superior deste local, esse belíssimo local, com esse teto muito bem desenhado, muito bem pintado. Nós vamos ver também as fábulas de La Fontaine e algumas pinturas, né, de renome do século XVII e finais do século XVIII. É percebido aí esse piso, né, essa ornamentação inteira que faz a composição deste local, com pinturas maravilhosas, com esses azulejarias, né, que você tem ao longo de todo o percurso e que embelezam muito esse antigo local. Vamos ver também peças religiosas, relicários, artefatos, roupagens, todas elas voltadas à época e muito bem preservadas ao longo do percurso.
Em 4 de dezembro de 1720, João Frederico Ludo foi nomeado como mestre arquiteto das obras do Real Mosteiro e de São Vicente de Fora. E ele sucedeu, né, ao arquiteto Luiz Nunes Tinoco. O imponente altar, né, que existe no local é de autoria desse artista, encomendado por Dom João V de Portugal, que ocupa o centro dessa capela que a gente havia visto há pouco tempo. Será visto também ainda, né, que o local onde era o antigo refeitório do mosteiro, nós vamos ver o panteão da dinastia de Bragança. O panteão dos patriarcas, né, de Lisboa ocupa um outro espaço, que é a antiga sala do capítulo, que é esse espaço, né, onde os cônegos regrantes eles se reuniam diariamente para deliberar sobre a vida material e espiritual. A própria designação da sala, né, tem essa derivação do costume de se iniciar cada reunião com a leitura de um capítulo da regra da ordem. Por isso que chama sala do capítulo. E é onde está o panteão dos patriarcas de Lisboa. E é no panteão real da Casa de Bragança que repousa praticamente toda a última dinastia portuguesa. Ocupando o local, né, que serviu de refeitório monástico, onde os cônegos regrantes tomavam suas refeições em silêncio, enquanto escutavam as leituras sagradas. E foi Dom João V, nascido em 1604 e falecido em 1656, que foi o fundador da quarta dinastia, que escolheu este mosteiro para acolher o panteão de sua família.
É o túmulo, né, de Dom João IV, é todo em mármore, originalmente colocado na Capela Mor, sob o sacrário, quando o panteão ainda se situava, né, na igreja. Encontra-se hoje a entrada do panteão do lado direito. Ao longo da visita, esses tetos bem pintados, com essas paredes, né, que também fazem referência a diversas pinturas de época combinadas com azulejaria, são complementadas aí com esses móveis antigos que fazem essa adornação completa. É um local muito bonito que faz parte também desse conjunto de lugares a serem visitados. É um local mais escondido, mais afastado do centro turístico, mas que não pode deixar de ter a sua apreciação. Assim como vocês podem ver, essa azulejaria complementa todo esse complexo, tanto na parte de baixo como na parte superior. E assim faz deste mosteiro essa característica de Portugal em fazer do azulejo os seus desenhos, né, as suas referências históricas. É interessante dizer também que neste mosteiro há os túmulos, né, antropomórficos do século XII, que são os cavaleiros de Dom Afonso Henriques, e os túmulos de Dom Carlos e Dom Luís Felipe. Saindo da igreja, né, descendo a escadaria e do lado esquerdo, temos a entrada do portal para o mosteiro e encontramos o Pátio das Laranjeiras, que é um átrio aberto que nos permite ter acesso ao mosteiro-museu. Vamos, neste momento, conhecer o panteão da dinastia de Bragança, onde estão os restos mortais desta dinastia portuguesa.
E agora vamos adentrar, né, no panteão dos patriarcas de Lisboa, que ocupa essa sala do antigo capítulo, espaço onde os cônegos regrantes, né, eu havia dito, que eles reuniam para deliberar sobre a vida material e espiritual, que hoje servem de local de descanso dos restos mortais desse patriarcado. E vale salientar ainda, né, que a cobertura desse local ela é toda composta por um ritmo de pináculos que remetem para um sentido do sagrado, onde nesses espaços da igreja temos uma vista deslumbrante sobre Lisboa ribeirinha. Em seguida, né, nós vamos para a parte superior, subindo essas escadas, nós vamos ver a azulejaria que remete às fábulas de La Fontaine, que é um escritor francês que nasceu em 1621, morreu em 1695 e é famoso por suas fábulas, contos e obras diversas. Este escritor francês escreveu diversas centenas de contos e fábulas, cuja literatura foi traduzida nos mais diversos idiomas do mundo inteiro, e elas são, de alguma forma, retratadas, cada uma em azulejaria, embelezando bastante esse espaço, que já é bonito, e muito bem completado com essa coleção. Você vai fazendo o percurso inteiro e você vai deparando com as fábulas de La Fontaine. Quem nunca leu, na sua infância, adolescência, alguma
algum livro, algum conto que remetesse às fábulas dele. E é por essa razão que uma visita, né, à igreja e a este mosteiro de São Vicente de Fora, que é uma construção, né, que iniciou aí, como eu já havia dito, em 1582, ela é uma visita imperdível, um local que remete muito à história, é um local cheio de histórias e é um ambiente silencioso, agradável de ser perseguido e, e caminhando, observando os detalhes, observando as exposições permanentes e também ao final é interessante fazer o fechamento do seu percurso, completando com essa visitação a essas fábulas de La Fontaine, que foi, né, esse grande escritor francês. Fechamos assim essa visitação, né, ao mosteiro, igreja e mosteiro de São Vicente de Fora. Havia alguns outros pequenos espaços a serem visitados, mas o tempo era curto. Não deu ainda para percorrer alguns outros espaços, mas de certa forma valeu a pena a visitação. Um dia belíssimo. E assim encerramos mais um vídeo nessa bela capital.